Olá a todos, sejam bem-vindos a essa aula. Gostaria de abordar alguns assuntos aqui com relação a componentes de um vetor, ângulos diretores coordenados, também definir o que é um versor ou vetor unitário e como calcular a resultante de um sistema de forças concorrentes, isso tanto no caso bidimensional quanto no tridimensional, né? Então, primeiramente, vamos dizer que nós tenhamos uma base, né? Uma base de vetores, ou uma base ortonormal de vetores. O que seria isso? Imagine aqui os três eixos coordenados, né? O x, o y e o z. Então, vamos desenhar aqui três eixos. E cada um desses eixos, o x, o y e o z, eles têm o que nós chamamos de versor. O que é o versor? Ele é um vetor que tem um tamanho unitário e ele está na direção do respectivo eixo. Então, por exemplo, eu tenho um versor aqui na direção do x que se chama i. Eu coloco o i com um chapéuzinho em cima. Tem um versor na direção do eixo y, eu chamo de j. E tem um versor na direção do eixo z, que eu vou chamar de k. O que cada um desses versores tem em comum? O tamanho. Todos têm o tamanho unitário. Então, o tamanho do i, ou módulo do i, né? Ele é igual ao módulo do j, tem o mesmo tamanho, que é igual ao módulo do k. Todos têm módulo 1, ou seja, o tamanho deles todos têm o mesmo módulo, 1. Ok? Então, se eu tiver um vetor qualquer, por exemplo, um vetor força, que vamos dizer que sai aqui do ponto O e vai para alguma direção no espaço, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um versor. Esse versor, vamos dizer que seja uma força, né, que atua aqui no ponto O. Então, está saindo aqui do O, indo nessa direção. Vou chamar esse vetor de F. Então, ela vai ter três componentes. Ou seja, eu posso dividir essa força em três partes. Vamos dizer que quando eu desço aqui, né, eu tenho a seguinte configuração. Eu vou ter uma parte na direção x, uma parte na direção y e uma parte na direção z. Então, essa força, ela apresenta três componentes, né? Eu vou desenhar aqui com a cor, vou colocar verde aqui, tá? Então, eu tenho aqui, essa aqui é a componente na direção z, essa aqui é a componente na direção x, e essa aqui é a componente na direção y. Então, eu vou ter Fy, Fz e Fx. Tá? As três componentes da força F nas direções do I, do J e do K. Então, o que é interessante é que eu posso escrever a força F, então, como o seguinte. Fx vezes I. Por quê? Porque como o I tem tamanho unitário, quando eu multiplicar o I por Fx, ele vai dar um vetor com o tamanho do Fx. Fx aí seria a componente do F na direção x. Então, mais Fz na direção j e mais ainda, desculpa, o Fz não, Fy, né, melhor dizendo, na direção j
FY na direção J e FZ na direção K. Então, todo vetor pode ser decomposto em três partes, né? Eu tenho uma base aí ortonormal, ou seja, o I, o J e o K eles formam ângulos de 90 graus entre si. Todo vetor no espaço aí pode ser decomposto em três partes. Uma parte vezes I, uma parte vezes J e uma parte vezes K. Então, essas partes a gente chama de componentes de um vetor. Fx vezes I, Fy vezes J e Fz vezes K. Ok? Se eu quero calcular o tamanho do vetor F, ou o módulo do vetor F, simplesmente eu faço uma espécie de teorema de Pitágoras e calculo aqui a raiz quadrada, né, do que? Do fx ao quadrado mais o fy ao quadrado mais o fz ao quadrado. Então, eu tenho aqui fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Então, o tamanho da flecha vermelha, que está aqui no desenho, ele pode ser calculado através dessa relação aqui, que é uma espécie de teorema de Pitágoras, né, no espaço, né, em três dimensões. Eu pego esse x aqui, né, esse fx, que é essa componente, mais essa outra componente, que é o fy, faço um ao quadrado mais o outro ao quadrado e ainda por cima soma aqui com fz ao quadrado. Se eu fizer essa soma e depois tirar a raiz quadrada, eu vou obter o quê? O tamanho do f. Às vezes, para simplificar, né, nós colocamos simplesmente assim, f igual a módulo de f, onde eu tenho aqui f sem a flechinha em cima, né? Estou querendo indicar aqui o módulo do vetor. Enquanto que aqui f com a flechinha em cima significa o próprio vetor e com aqui as barras laterais, né? De um lado e do outro, eu tenho um módulo do vetor, tá? Então, para simplificar, vamos fazer a seguinte notação: f sem nada, né? Sem flechinha, sem barras, significa um módulo de um certo vetor chamado f, tá? Muito bem. Com isso, qualquer vetor no espaço pode ser decomposto em três componentes: fx, fy e fz. Agora, se eu quiser saber um versor que tenha a direção do f, então eu quero um versor. O que é versor? Versor é um vetor que tem tamanho unitário, tá? Eu quero um versor que tenha a mesma direção e o mesmo sentido do f. Então, vou fazer aqui de azul. Imagina o seguinte: eu vou desenhar aqui nessa direção e nesse sentido, a mesma direção e sentido do f, vou desenhar um vetor u. Esse vetor u, ele vai ser um vetor unitário, ou seja, vai ser um versor. Eu quero determinar as componentes desse versor. É muito simples. Para calcular o versor u, eu simplesmente pego o vetor f e divido pelo tamanho do f, ou seja, eu divido pelo módulo do f. Então, sempre que eu fizer isso, pegar um vetor e dividir pelo tamanho dele, eu vou obter um outro vetor, tá? Esse outro vetor, ele vai ter tamanho unitário, ou seja, o tamanho dele vai ser 1. Então, é uma forma bem fácil, né, bem rápida, de determinar um versor numa certa direção, tá? Então, U é um versor que tem a mesma direção e sentido do vetor F, tá? Ou simplesmente paralelo ao F com o mesmo sentido. Ok? Muito bem. Agora, se eu precisar calcular ângulos aqui,
ângulos, por exemplo, entre o vetor F, que é o vetor aqui que eu desenhei em vermelho, e o eixo X, ou o ângulo entre o vetor F e o eixo Y, ou simplesmente também entre o F e o eixo Z. Esses ângulos, a gente pode dar nomes a eles, tá? E podemos calculá-los. Eles são chamados de ângulos diretores coordenados. Então, vamos desenhar aqui com outra cor. Vou usar um ângulo com cores mais claras aqui. Então, olhando mais de perto aqui o desenho, esse ângulo entre o F e o eixo Y, eu vou chamar de, por exemplo, θy. Esse ângulo aqui entre o F e o eixo Z, então, entre o F e o eixo Z, eu vou chamar de θz. E, por último, o ângulo entre o F e o X. Então, tá meio ruim aqui de representar, mas vamos colocar mais ou menos por aqui, tá? Aqui assim, esse ângulo entre a direção do F e a direção do X. Esse ângulo aqui, nós vamos chamar ele de θx. Então, veja que todo vetor ele vai ter três ângulos, que nós denominamos ângulos diretores coordenados, e cada um deles em relação a um dos eixos. É possível determinar cada um desses tamanhos simplesmente fazendo uma conta com cossenos, né? Repara que, por exemplo, o triângulo aqui, que está mais claro, né? Esse triângulo aqui, ó, entre essa força F, a componente Z aqui, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E o ângulo aqui entre essa parte e essa é 90 graus. Então eu posso determinar o cosseno de θz, por exemplo, né? Vamos escrever aqui então, cosseno de θz, eu vou comparar dois tamanhos. Quais? No triângulo aqui, ó, repara que o FZ seria o cateto adjacente e o F, vermelhão aqui, seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ok? Então, no caso do cosseno de θz, eu dividiria o cateto adjacente, que seria Fz, pelo valor de F, que é o tamanho da força, né? Então, eu vou fazer aqui a Fz, que é um dos catetos, dividido por F. Quando eu divido o cateto adjacente por hipotenusa, eu obtenho o cosseno de um ângulo. Da mesma forma, eu poderia dizer que o cosseno de θy, tá? Na figura, repara também que esse ângulo aqui, veja, eu tenho aqui, eu posso determinar um outro triângulo, tá? Entre o F vermelho e o FY. Esse outro triângulo vai ter outros catetos. E analogamente ao que eu fiz aqui para o θz, eu posso dizer que o cosseno de θy, ele é o valor do Fy, da componente y, dividido pelo F. Então, por último, eu também posso afirmar a mesma coisa do θx. O cosseno de θx, eu comparo a componente x com o tamanho do vetor f. Tá? Bom, esses três cossenos são os cossenos dos ângulos diretores. E o que tem de interessante nisso? Bom, o que tem de interessante é que se eu somar cosseno ao quadrado de θx com o cosseno ao quadrado de θy com o cosseno ao quadrado de θz, isso vai dar 1. Por quê? Simplesmente
pelo seguinte: se eu pego cada uma dessas três frações, a primeira aqui ao quadrado, vai ficar f ao quadrado, fz ao quadrado sobre f ao quadrado. A segunda, fy ao quadrado sobre f ao quadrado. E a terceira, da mesma forma, fx ao quadrado sobre f ao quadrado. Quando eu somar as três, vai ficar fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado, e tudo isso dividido por f ao quadrado. Ora, aqui na esquerda, eu vejo que f ao quadrado é exatamente igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Então, se eu dividir um pelo outro, vai dar 1. Ok? Bom, dito isso, vamos fazer um exercício com respeito a forças concorrentes, tá? A única coisa a mais que eu gostaria de acrescentar antes de fazer o exercício é que também nós podemos calcular a força resultante quando temos forças concorrentes no espaço, ou seja, não precisa ser necessariamente num plano, não precisa ser um caso bidimensional, basta eu fazer a força resultante, é a soma de cada uma das forças, tá? Então, eu posso decompor cada força em 3 componentes e a força resultante vai ser a soma de cada uma das componentes. Então, por exemplo, isso aqui eu vou tirar 3 equações, porque cada força tem 3 componentes, uma na direção x, uma na direção y e outra na direção z. Então, por exemplo, o Frx, ou seja, a força resultante na direção x, essa componente, eu vou somar todas as componentes de cada uma das forças na direção x. Tá? Da mesma forma, eu vou calcular na direção y e na direção z esse tipo de soma. Então aqui Fix, desculpe, FRY seria a soma das forças na direção y, ou as componentes, né, da força na direção y, e o FRZ seria a soma das componentes na direção z. Tá? Então, posso calcular a resultante das forças somando as componentes de cada uma das forças. Tá? Isso aqui vale tanto em 3 dimensões como em 2 dimensões. Ok? Então, toda força pode ser decomposta em 3 partes no espaço, né? Cada uma dessas 3 partes se chamam componentes. Posso calcular o tamanho da força utilizando as componentes. Posso calcular os ângulos que eu vou ter entre a força e cada um dos eixos. E se eu tiver mais de uma força, eu posso calcular a força resultante simplesmente somando as componentes. Tá?